Nós agradecemos a Deus por esse momento, por estarmos nesta conferência, a segunda que a gente faz. Estivemos realizando ano passado a primeira e agora fazendo a segunda. Agradecemos a Deus pela mocidade desta igreja, jovens e adolescentes. Agradecemos a Deus por estar participando desse momento. Os jovens e adolescentes daqui e os demais irmãos aqui da igreja, né? Já estão cansados de me ouvir, mas os irmãos que nos visitam, todos os que estão nos visitando, eu espero que não estejam, acredito que não. E nós vamos falar um pouco nessa tarde para os irmãos acerca desse tema, na contramão do mundo, que é o tema geral, e ficou a nosso cargo falar sobre prazeres. Já ouvimos sobre cultura e vamos falar sobre prazeres. Esses temas foram propostos pelos irmãos jovens. Ano passado eles colocaram uns temas bem difíceis e depois que terminou a conferência, graças a Deus deu tudo certo. E eu disse, ano que vem vai ser mais fácil, mas eu estava enganado. Esse ano está mais difícil que o ano passado ainda. Estava conversando ali com os irmãos pastores e todos têm a mesma percepção, né? Os jovens exigiram bastante de nós naquilo que propuseram para que nós estivéssemos falando. Mas, irmãos, nós nos alegramos por isso. Porque, de fato, a gente sabe a quantidade de desafios que os jovens enfrentam. Nunca foi fácil ser jovem. Eu diria que hoje ainda mais. Embora não seja mais tão jovem, mas também não sou tão velho, né? Sei que não é fácil enfrentar os desafios que vocês, jovens, estão enfrentando. Então, vamos tentar responder algumas perguntas, vamos tentar argumentar um pouco. E para isso, irmãos, nós vamos fazer uma leitura no texto de Gálatas, capítulo 5. Convido a todos que abram suas Bíblias, aqueles que tiverem. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler os versos 13 a 22. Estávamos em pé até há pouco tempo. Permaneçam assentados e façamos a leitura do texto. Gálatas 5, 13 a 22. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, e que Deus abra o nosso entendimento para que compreendamos a sua palavra. Amados, eu acho que eu havia dito que iríamos ler dos versos 13 ao 22, mas nós lemos até o 26. Eu fiquei pensando muito sobre como construir uma mensagem, uma palavra, essa palestra, esse momento, em cima dessa palavra, prazeres. O ser humano, ele foi criado por Deus e equipado por Deus de tal forma que Deus, ele colocou no nosso coração desejos, prazeres. Quando nós pensamos em prazeres, talvez seja mais comum que venha à nossa mente a ideia de prazeres na área da sensualidade ou da sexualidade. No entanto, o ser humano, ele possui prazeres em todas as áreas da vida, tanto na vida espiritual, aquilo que nós chamamos de vida espiritual, quanto naquilo que nós chamamos de vida prática, ou como se costuma dizer, na vida secular, na família, nas relações interpessoais, no lazer, na diversão, no descanso. Em tudo nós encontramos prazeres. Portanto, irmãos, nós queremos pensar de uma forma mais ampla sobre os prazeres da vida, tendo por base a ideia de estar na contramão do mundo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já andou na contramão alguma vez? Já sentiu a sensação de entrar numa rua errada, você que estava dirigindo, ou de passageiro num carro ou numa moto? Você já passou pela experiência, já sentiu a sensação de entrar numa rua errada e perceber que você está na contramão? É bom? É agradável? É prazeroso? A gente sabe que não. Dá uma aflição. A gente fica com medo. Meu Deus, alguém vai bater em mim. Meu Deus, e se a polícia aparecer? Meu Deus, e se eu tomar uma multa? Será que tem câmeras por aqui? Porque eu estou na contramão. Então, irmãos, esse tema é extremamente desafiante. Será que nós temos noção do que significa isso? Estar na contramão do mundo? Você já tentou nadar contra a correnteza? É bem difícil. É bem trabalhoso e você cansa muito rápido. Então, nós estamos falando de algo bastante difícil, bastante complicado. Observe, amados, que o apóstolo Paulo aqui, e eu quero tratar desse tema expondo esse texto. Nossa palavra aqui, ela vai mais no aspecto de uma exposição do que de uma palestra mesmo. Nós vamos expor o texto. Observe que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está tratando de um problema. E eu nem combinei com o pastor Pedro, que acabou de falar. Quando ele disse, eu vou falar em Gálatas, eu disse, misericórdia, será que é no capítulo 5? Porque não vai dar tempo de eu mudar, né? O texto. Mas ainda bem que ele falou no capítulo 2. Mas observe que Paulo, ele está tratando de um problema. Ele está tratando uma situação que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. A carta aos Gálatas, diferentemente da carta aos Efésios, por exemplo, ou aos Coríntios, ou aos Romanos, a carta ela foi escrita para um
grupo, um conjunto de igrejas numa região chamada Galácia. Por isso nós temos aqui o nome de carta aos Gálatas. E observe, irmãos, que havia um problema com relação à lei, à guarda da lei. Havia um problema que a gente chama de legalismo, e as pessoas estavam ali ensinando, alguns estavam ensinando que aqueles que não cumprissem a lei não poderiam ser salvos. Então Paulo ele está aqui tratando desse assunto, ele transmite a base doutrinária para aquelas igrejas da Galácia, e quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós percebemos que Paulo está aplicando a doutrina que ele ensinou. Na primeira parte do capítulo, especialmente nos 3 primeiros capítulos, Paulo está lançando as bases. E quando nós chegamos nessa segunda metade, nós vemos que Paulo está aplicando aquilo que ele ensinou. A teologia, ela desemboca na prática. A teologia, ela desemboca em vida. Portanto, amados, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós vivemos. É muito bom estarmos aqui numa conferência como essa, cantar, louvar a Deus, como acabamos de cantar canções belíssimas e pedindo a Deus que Ele dê um coração novo e igual ao dele. Mas o que é que isso significa na nossa vida? Quais são as implicações que isso traz para nós? Observe, amados, que Paulo aqui ele está falando sobre a liberdade cristã. Eu peço que você fique com sua Bíblia aberta, que nós estaremos observando o texto. E nós vemos aqui que há 2 extremos perigosos com respeito à liberdade cristã. Por um lado, há o perigo do legalismo. Por outro lado, há o perigo da licenciosidade. Você já viu aquele ditado? Fulano, quando não é 8, é 80. Ou a gente quer ser santo demais, ou a gente é profano demais. Nós corremos o perigo, irmãos, de, observando essa doutrina da liberdade, a liberdade cristã, nós podemos correr o perigo de cair em um desses 2 extremos. Existem aqueles que querem regular a liberdade das pessoas, impondo regras. E esses caem na armadilha do legalismo, privando as pessoas de uma verdadeira liberdade em Cristo. Por outro lado, existem também aqueles que querem viver sem nenhum preceito, sem nenhum limite, sem nenhuma regra, e confundem liberdade com licenciosidade ou libertinagem. Isso leva a práticas pecaminosas. A vida cristã, ela é semelhante a, imagine você atravessar uma ponte estreita, cruzar uma ponte estreita, que se encontra sobre um rio e em cada lado da ponte tem um extremo. Você está cruzando a ponte, mas a ponte é bem estreita e você não tem aonde se agarrar. Desse lado aqui tem o legalismo, e desse outro lado tem a licenciosidade ou a libertinagem. E você precisa cruzar essa ponte, se equilibrando para que você não caia nem no lado do legalismo, nem no lado da libertinagem. Isso é a liberdade cristã. É preciso ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos fugindo de um extremo e estamos caindo no outro. Tem gente que quer impor regra demais. Isso é um desequilíbrio. Mas tem gente também que quer viver sem regra nenhuma. E nós estamos aí diante de outro desequilíbrio. Portanto, irmãos, o crente ele não deve perder o equilíbrio, porque senão ele vai cair em um desses 2 problemas. O reverendo John Stott diz que o cristianismo não é escravidão, mas é um chamado da graça para a liberdade.
A liberdade cristã, porém, diz ainda o reverendo Stott, não é liberdade para pecar, mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. Então observe, o cristianismo, a vida cristã, não é uma escravidão, é uma liberdade, mas é uma liberdade em Cristo. Ao mesmo tempo, essa liberdade ela não é uma liberdade para pecar, mas ela é uma liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para obedecer em Cristo e viver em santidade. Portanto, amados, nós precisamos observar esse tema, prazeres, à luz dessa verdade. Deus me fez e colocou em mim a capacidade de sentir prazer em tudo. Quando eu digo em tudo, eu estou me referindo em todas as áreas da vida. Mas eu preciso entender que isso está dentro de um limite. E nós precisamos observar e entender, meus amados irmãos, quais são ou qual é o limite dos nossos prazeres, quais são os limites dos nossos prazeres. E esse texto aqui, ele aborda de forma muito prática várias áreas, praticamente todas as áreas dos prazeres que nós experimentamos. Observe na sua Bíblia o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Observe que Paulo está confirmando aqui que a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Nós não fomos chamados para a escravidão do pecado, nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. O reformador João Calvino destaca aqui que após exortar os Gálatas a não permitirem nenhum impedimento de sua liberdade, Paulo agora lhes recomenda que sejam moderados em usar essa liberdade. Observe o capítulo 5, verso 1. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, essa fala que eu citei aqui de Calvino, ele está se referindo ao versículo 1 e ao versículo 13, mostrando esse equilíbrio. Primeiro, Paulo diz no verso 1 aqui do capítulo 5: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que Paulo está falando isso? Qual é o jugo de escravidão que Paulo está apresentando aqui, do qual ele está falando? É com relação àqueles que chegaram dizendo que quem quisesse ser salvo tinha que guardar a lei, tinha que cumprir a lei. Paulo disse: isso é regime de escravidão. Isso é jugo de escravidão, e Cristo nos libertou para a liberdade. Cristo nos libertou para não vivermos mais nesse jugo da escravidão da lei. Mas quando chega no verso 13, Paulo diz: porém, meus irmãos, vocês não devem usar a liberdade de vocês para o pecado, para dar ocasião à carne. Nós fomos chamados para uma vida nova e não para viver presos ao pecado. A liberdade cristã não nos dá licença, não nos dá legitimidade para viver uma vida de pecado. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas é um deleite na santidade. É a liberdade do pecado, não, porém, liberdade para pecar. Jesus disse que aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Paulo disse que o homem, antes da sua conversão, é escravo de toda sorte de paixões. Isso está lá em Tito, capítulo 3, verso 3. Observe, amados, que a palavra liberdade hoje, ela está bastante distorcida. Ela está bastante desqualificada. Quando as pessoas falam em liberdade, as pessoas estão pensando na liberdade do sexo. É o que mais se fala hoje em dia.
liberdade sexual, liberdade para praticar coisas condenadas pela palavra de Deus. Já viu a expressão meu corpo, minhas regras? E baseado nisso, as pessoas andam aí defendendo e praticando aborto indiscriminado, matando vidas. Imagine no uso de drogas, nos vícios. E as pessoas dizem, nós temos liberdade, eu tenho liberdade. Houve um período na história passada, não tão distante, anos 70, anos 60, 70, quando as pessoas decidiram então romper as amarras. Foi ali que começou a ideia da liberdade sexual, e dizia-se nas festas, nos bailes, nos grandes ajuntamentos e eventos, e proclamava-se a liberdade e o uso, a prática de drogas, sexo e rock and roll. E desde então as pessoas passaram a clamar por uma liberdade, para que pudessem esbanjar seus prazeres e viver da forma que quisessem. E Paulo está dizendo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O que é que significa isso? Essa ideia aqui, irmãos, de dar ocasião à carne, dizem os entendidos, os estudiosos, que era uma expressão usada no contexto militar em referência a um lugar do qual se faz um ataque, de onde se lança um ataque contra o inimigo. Portanto, significa um lugar vantajoso e uma oportunidade para atacar o inimigo. Paulo está dizendo isso, olha, cuidado, não use a liberdade de vocês como uma fortaleza, uma proteção, um lugar alto, um lugar vantajoso, de onde você tem a facilidade de atacar o seu inimigo. Não use a liberdade de vocês dessa forma. A liberdade, amados, ela não é, seguindo aqui o desenvolvimento do texto, ela não é uma permissão para explorar o próximo. Paulo diz, antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. A minha liberdade e o deleite, o meu prazer, ele deve estar condicionado aquilo que atinge o outro. Eu nunca me esqueço, quando eu estudava, eu fiz um curso de contabilidade, né? Eu sou de uma geração ainda um pouco mais antiga, né? Eu tinha um professor de direito que, quando a gente estudava no ensino médio, um antigo segundo grau, né? Eu fiz um curso de contabilidade e tinha um professor de direito. E uma das coisas que eu aprendi com esse professor de direito, doutor Antônio, lá de Panelas, hoje já é falecido, né? Mas ele ensinou a gente o seguinte: o seu direito termina onde começa o direito do outro. Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu essa expressão? Seu direito termina aonde começa o direito do outro. Irmãos, isso é uma expressão do direito, mas é extremamente bíblica. Se na vida cristã, meus irmãos, nós aprendêssemos a viver dessa forma, respeitando a nossa liberdade, mas sendo servos uns dos outros pelo amor, nós não teríamos tantas dificuldades que enfrentamos. O nosso irmão, aquele que está do nosso lado, ele não é nosso servo, pelo contrário, nós é que somos servos dele, nós somos servos uns dos outros. Observe, irmãos, muita gente quer viver como se fosse senhor de todos os que estão ao seu redor. Eu estou aqui para ser servido e não para servir. Jesus disse o contrário: eu vim para servir e não para ser servido. E o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é isso.
Viva a sua vida, viva seus prazeres, limitando ao seu irmão, limitando e respeitando o espaço do outro, sendo servo uns dos outros pelo amor. Observe, amados, que ele diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos libertos da condenação da lei, mas nós precisamos observar seus preceitos. Nós somos libertos da condenação da lei. Nós não nos aproximamos da lei com o propósito de sermos aceitos por Deus. Pelo contrário, nós nos aproximamos da lei porque já fomos aceitos em Cristo. Portanto, nós obedecemos à lei de Deus. E o que é obedecer à lei de Deus? Obedecer aquilo que Ele manda, obedecer a sua palavra, a seus ensinos. O resumo da lei, meus amados, a síntese da lei é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, na qual ele toma uma parte pelo todo. Ele diz, olha, nós vamos amar a Deus amando ao próximo. Podemos ver a face de Deus no próximo. E quando amamos o próximo, estamos amando a Deus. Mais uma vez eu cito aqui o reformador João Calvino. Ele disse que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do amor ao nosso irmão. E João diz isso, né? Na sua primeira carta. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Se você não ama seu irmão, você é o quê? Assassino. É isso que João ensina. Primeiro ele diz, se você diz que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso. Se você não ama seu irmão, não, pastor, mas lá está dizendo aquele que odeia seu irmão, mas o sentido no original é esse, aquele que não ama. O sentido de odiar lá em João é esse, aquele que não ama seu irmão é assassino. Basta você não amar o seu irmão. Por isso, amados, observe o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, o que é que acontece? Vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja, irmãos, a ideia aqui de morder e devorar é a ideia de animais selvagens. Você já viu aqueles documentários lá da África? Os animais selvagens, a lei da selva. Qual é a lei da selva? O mais forte vence e devora o mais fraco. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês vivem mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros, vocês mesmos se destroem. Agora observe, amados, nos versos seguintes, veja na sua Bíblia aí, verso 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A ideia aqui de estar sob a lei é sob a condenação da lei. Mas aqui nós temos um conflito, um dilema. Lembra de Romanos 7? Quando Paulo diz, eu não sei o que é que eu faço, porque quando eu quero fazer o bem eu não faço. Aí eu faço o mal que eu não quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu quero fazer o bem, eu só faço o mal. E se eu não quero fazer o mal, eu não consigo. Eu acabo fazendo. Aí Paulo diz, mas não sou eu que faço. É o pecado que habita em mim, a lei do pecado que habita em mim. É um dilema. E observe aqui, o apóstolo Paulo, ele identificou aqui 2 perigos que atacavam aquelas igrejas ali da Galácia. E o primeiro, amados, é passar da liberdade para a escravidão. Capítulo 5, verso 1. Não vos submetais de novo a julgo de escravidão, porque vocês foram libertos. O primeiro perigo é esse, não volte para a escravidão, vocês já estão livres. Mas o segundo perigo aqui, que é o dilema que é apresentado para nós, implica em transformar essa liberdade
em uma licenciosidade, em uma legitimidade para pecar. Observe que nos versículos de 13 a 15, que nós acabamos de observar, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço ao próximo, na obediência à lei de Deus. Mas a grande questão é, como essas coisas são possíveis? Como é que eu posso? Porque, irmãos, é nato, é natural. Nós somos egoístas. Você é egoísta. Eu também sou. Você já viu a criança, o bebezinho? A gente está aí, né, se deliciando, a gente fica admirando Gabriel, Helena, não é? Falei em Helena, o pastor Abel agora riu, né? Ele também tem uma Helena bem novinha. Mas você sabe que eles já são egoístas. E quem foi que ensinou? Tenho certeza que nem Evinha ensinou a Gabriel a ser egoísta, e nem Sarinha ensinou a Helena. Mas eles já são. Meu Deus, o pastor está criticando os filhos dos irmãos. Não, nós não. Nós somos assim, irmãos, porque nós nascemos assim. Ou você acha que Davi se enganou quando ele disse: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe? Nós já somos assim desde o nascimento. Então, como é que nós podemos viver de tal forma? Só tem um jeito, amados. Paulo responde no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e o quê? Pode falar todo mundo aí, qual que é que ele diz depois? Essa palavrinha que eu quero. Andai no Espírito e todo mundo. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, é pelo Espírito. Nós só podemos vencer esse dilema pelo Espírito. Só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Somos nascidos segundo o Espírito. É o Espírito no coração que nos dá a certeza da salvação. É o Espírito que nos capacita a viver essa vida para Cristo, glorificá-lo, amar os irmãos e entender esses limites que nós temos. Não se esqueça que a vida cristã é um campo de batalha e trava-se em nossa mente. É uma guerra sem trégua. Essa guerra não para, ela não dá trégua. O espírito e a carne têm desejos diferentes, desejos conflitantes. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. É o que ele diz no verso 17. Por quê? Porque, diz o apóstolo Paulo, são opostos entre si. Então, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é a carne aqui? Os desejos, os prazeres. É o que nós somos por nascimento, o que nós somos por naturalidade, o que nos tornamos desde que nós nascemos. E a gente vai crescendo, e aquele que não for transformado pelo Espírito, ele só vai piorando a cada dia mais, a cada dia ele vai crescendo. Já viu aquela coisa que a gente diz assim: filho dá um trabalho, né? Aí alguém diz assim: mas quando é novinho dá um trabalho, tem que estar trocando, tem que fazer aquilo, tem que ter cuidado com a comidinha, cuidado para ele não se engasgar, cuidado para ele não gofar, cuidado para isso, cuidado para trocar, cuidado para dar o banho, cuidado para tudo. Aí, quando a gente tem um filho novinho assim, a gente fica pensando: eu não vejo a hora dele crescer, que é para diminuir o meu trabalho. Engano, né? Quanto mais os filhos crescem, mais preocupação a gente tem. E é natural, faz parte da vida. Irmãos, é a natureza humana. Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai dando mais trabalho ainda.
Como é que isso é mudado? Como é que isso é transformado? É pelo Espírito. É o Espírito que nos capacita para que nós possamos obedecer a Deus. Existe uma guerra, uma luta, uma milícia. O texto diz que o Espírito e a carne são opostos entre si, para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer, aquilo que Paulo diz em Romanos 7. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue, por quê? Porque a carne não deixa. Os desejos da carne levam à morte. E ele diz aqui, ele usa a palavra concupiscência no verso 16. E a ideia aqui de concupiscência, a palavra no original geralmente tem um sentido de o anseio por coisas proibidas. O jovem gosta daquele ditado, né? O que é proibido é mais o quê? Quem sabe? Vocês sabem. Mais desejado, o proibido é mais gostoso. Vocês sabem disso, vocês sabem melhor do que eu. A concupiscência da carne. Desejar o que é proibido. E a única coisa de triunfar sobre esses apetites é andar no Espírito. Se nós alimentarmos a carne, fracassaremos irremediavelmente. Mas se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos aos desejos da carne. Agora observe, amados, ele diz, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Nós precisamos entender a natureza dessa batalha. É uma batalha interior, ela está dentro de nós. E observe, irmãos, nós fomos salvos da condenação do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Que lindo que a gente de vez em quando canta, né? Fui livre da culpa do pecado. Sou livre de quê? Do poder do pecado. Mas e da presença do pecado? Livre eu ainda serei. Não é assim? Eu fui livre do poder do pecado. Ou seja, a condenação. Fui livre da culpa do pecado, melhor dizendo. Da condenação. Sou livre do poder do pecado. Por que eu sou livre do poder do pecado? Sabe por quê, irmãos? A gente diz assim, não, mas nós pecamos por atos, palavras e pensamentos. Não é assim? A gente aprendeu desde quando estava na escola dominical, desde novinho, né? A professora da escola dominical ensinou a gente que a gente peca por atos, palavras e pensamentos. E a gente aprendeu que a gente peca toda hora, todo momento nós estamos pecando, não é assim? Mas não é para ser assim não, né, irmãos? Toda hora você está pecando. Todo momento. Desde que você chegou aqui, você só pecou. Será que é assim mesmo? Veja, irmãos, algumas coisas a gente precisa entender melhor. O crente não é para viver pecando assim, não, minha gente. É claro que ele peca. É claro que ele peca, né? Porque nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Da presença do pecado, nós só seremos livres na glória. Mas isso não significa dizer que a gente vive pecando toda hora, todo momento. Então você não é crente. Que história é essa, né? Que conversa é essa? O pecado é um acidente na vida do crente. É para ser. Eu vou dar um exemplo aqui, que não foi uma ideia que surgiu na minha mente, né? Vamos dar os créditos, né? Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemo dando essa ideia, mas é perfeita. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro de 5.000 quilômetros. Você vai em São Paulo e volta de carro. Né, Júnior? Aí o pneu estoura. Você vai em São Paulo e volta de carro, o pneu estoura. Estourou um pneu. Quando você chega aí, alguém pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Você diz, boa. Mas teve algum problema? Bom, estourou um pneu. Mas foi um acidente. Mas parou. Na hora que estourou, quase que o carro vira. Deu aquele negócio, aquele susto. A gente parou, teve que trocar o pneu. Dá um certo transtorno, atrapalha um pouco. Mas a gente resolveu. Seguiu a viagem e foi embora. Vamos dizer que estourou um na ida e outro na volta. Pronto. Mas como é que foi a viagem? Não, foi boa. Agora imagine um outro cenário.
Você vai fazer uma viagem de 5.000 quilômetros e a cada 100 metros o pneu estoura. E aí? O que é que você diz? Andou 100 metros, estourou um pneu. Andou mais 100, estourou outro. Andou mais 100 e saiu estourando pneu a cada 100 metros. Como é que foi essa viagem? Você nem fez, né? Não tem condições. É a ideia que alguns crentes têm de que o crente vive pecando toda hora, todo momento, todo instante. Se você acha que é normal fazer uma viagem e a cada 100 metros um pneu estourar, tudo bem. Mas, irmãos, nós precisamos lutar, porque de outra forma vai ser assim mesmo. A gente vai viver pecando todo momento, todo instante, toda hora. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui está a diferença, amados irmãos. Se nós somos guiados pelo Espírito, primeiro que jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estar debaixo da lei aqui significa a derrota, debaixo do pecado, a maldição. A lei muitas vezes é apresentada nas cartas de Paulo como um sinônimo de viver no pecado. Então Paulo diz, se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei, debaixo da maldição, debaixo do pecado. É o Espírito que nos põe em liberdade. A lei, ela exige de nós perfeição, e nós não somos perfeitos, a gente sabe disso. O que é que a lei diz? Aquele que errar em um só preceito, ele torna-se réu de todos. Portanto, a lei exige de nós perfeição, mas nós não somos capazes. Então aqui, irmãos, Paulo agora ele apresenta o contraste. E vamos aqui para a gente vai caminhar para o fim. O que é que eu digo para os irmãos sobre caminhar para o fim? Quando a gente chega na metade da ida, na outra metade a gente está voltando, né? A gente está chegando, né? Então a gente está começando a caminhar para o fim agora. A gente estava caminhando para ir até a metade, agora a gente vai caminhar para terminar a segunda metade. O que é que Paulo diz sobre isso? Observe aí o verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então observe, Paulo ele apresenta o conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, viu? Uma coisa que é importante a gente entender: é o salvo que enfrenta esse conflito, carne e espírito, espírito e carne. O ímpio, irmãos, ele não tem conflito, porque como é que ele vive? Na carne, no pecado. Então não tem conflito na vida do ímpio. Não é pastor. A gente estava aqui, acho que foi domingo, não foi? O culto aqui, teve uma festa na rua, estava uma zoada, um barulho lá fora, o pastor com dor de cabeça, e a zoada lá fora, e quase que o pastor não consegue pregar. E quando terminou o culto, mas pastor, eu estava agoniado com aquela zoada lá fora, não é, irmã Marlene? O povo lá fora está no que é deles, minha gente. Ali é deles mesmo. O que é que a Bíblia diz? O sujo se suje mais, e o santo se santifique mais. Então a luta é nossa. Observe, irmãos, que Paulo, depois de falar desse conflito, agora ele apresenta uma lista de pecados, obras da carne. Existem muitas outras listas como essa na Bíblia. Tem uma série de referências aqui de listas de pecados nas cartas de Paulo que ele apresenta. Portanto, essa lista de Gálatas não é a única, ela não é exaustiva, né? Ela não apresenta todos os pecados, todos os dilemas. Mas é uma lista muito boa, bem completa. E
O que é que ele diz? Ele apresenta uma série de pecados e no final ele diz assim: e coisas semelhantes a estas. Quer dizer que tem mais. Mas vamos aqui, irmãos, destacar por grupos. Paulo fala primeiro de pecados de ordem sexual. Olhe na sua Bíblia aí, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia. As três primeiras que ele apresenta aí: prostituição, impureza, lascívia. Observe, irmãos, que Paulo diz que elas são conhecidas. E nós somos muito tendenciosos a isso. Irmãos, nós somos seres sexuais. Não tem como a gente fugir disso. Deus nos fez assim. Mas isso é uma área muito delicada. E que nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, isso tem se intensificado de uma forma tal que eu acredito que nos últimos tempos nunca se viu uma exposição tão grande como a gente vê hoje. E observe que nessas palavras aqui, Paulo ele faz uma progressão no pecado. Ele fala de prostituição. Prostituição aqui, irmãos, é a palavra porneia. No original, a palavra porneia. Você já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. A palavra porneia, ela indica todo tipo de pecado no âmbito sexual. É de onde se tira a palavra pornografia. É dessa palavra aí. Tudo aquilo que está relacionado com pecados no âmbito sexual vem da porneia. Imagine que a porneia é um armário cheio de gaveta, e cada gaveta que você abre é um tipo de pecado diferente dentro dessa área. Tudo é porneia. Então Paulo está dizendo o quê? Qual é a primeira obra da carne que ele apresenta aqui? Porneia. Todo tipo de prática no âmbito sexual que esteja fora dos padrões de Deus. Tudo aquilo que está fora daquilo que Deus determinou para a sexualidade humana. Observe, irmãos, que nos tempos de Paulo, talvez isso fosse até mais sério do que hoje. Talvez não, era. A prática da homossexualidade, a prática do adultério, o divórcio. Dizem, né, os estudiosos que os gregos, e essa cultura grega ela foi absorvida pelos romanos. Os gregos, eles tinham a esposa deles para gerar filhos legítimos, e só para isso, né? A importância da esposa era gerar filhos legítimos, e eles tinham sua vida na devassidão, tanto no âmbito homossexual, quanto no âmbito heterossexual, enfim. Mas a licenciosidade dentro dessa área era imensa, era enorme. E é dentro desse contexto, irmãos, que Paulo está falando. Portanto, ele fala da prostituição, a impureza que indica uma profanação da personalidade humana na sua sexualidade, e lascívia é a ideia de amor ao pecado dentro desse âmbito da sexualidade humana. O amor, o prazer por isso, o desejo de fazer isso. E aqui está uma diferença, meus irmãos, do pecador regenerado e o ímpio. O pecador regenerado, quando ele peca, ele lamenta, ele chora, ele corre para Deus, ele busca a Deus. Ele confessa o pecado e deixa. E o ímpio, ele tem prazer no pecado. Ele se alegra em contar para os outros o que ele fez. Quando eu trabalhava no correio, em uma das
agências que eu trabalhei, eu tinha uns colegas, tinha uma equipe de trabalho que era bem devassa. Só tinha eu de crente lá no meio. Na segunda-feira, meus irmãos, o negócio era feio. Porque cada um ia contar as aventuras que viveu no final de semana que passou. Quando chegava na sexta-feira, eu via a euforia no rosto deles, e eles diziam: eita, tá chegando, sextou! E eles diziam a mim: rapaz, tu é novo ainda, tu tá jogando tua vida fora. Vamos aproveitar a vida, vamos gozar os prazeres que a vida tem. Aí a gente conversava, eu tentava evangelizá-los. Na segunda-feira eles chegavam, os que tinham condições iam contar o que fizeram, porque outros chegavam morrendo, de tanto que bebeu, de tanto que esbanjou. E teve dias de eu chegar para um colega meu e dizer assim: vai-te embora que eu faço teu serviço. Eu era atendente, esse meu colega também era atendente, a gente trabalhava junto, um do lado do outro. Mas entre eu ficar atendendo sozinho lá na frente e ele o dia todo indo no banheiro vomitando, eu dizia: vai para casa. E depois eu dizia para eles: é isso que vocês chamam de prazer? É isso que vocês chamam de aproveitar a vida? Quer dizer que vocês estão aproveitando alguma coisa. Que proveito é esse? Então observe, amados, Paulo fala nesse âmbito, depois ele apresenta justamente questões de ordem pessoal. Ou melhor, antes vem... Não, já ia pulando aqui um pouquinho. A gente vai chegar lá. Mas depois de falar nos pecados referentes à vida sexual, ele agora aponta para questões religiosas: idolatria, feitiçaria, inimizades. Idolatria e feitiçaria. Depois ele vem com questões de ordem pessoal, social: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Depois ele apresenta outras questões pessoais: bebedices, glutonarias. Veja, irmãos, o grupo de pecados que Paulo apresenta aqui, e que ele chama de quê? Obras da carne. Ele acrescenta mais: coisas semelhantes a essas. E ele conclui dizendo: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles que estão voltados, focados nas obras da carne, Paulo diz: não herdarão o reino de Deus. Aqueles que estão focados nos prazeres da carne. Mas observe, amados, que logo em seguida Paulo apresenta o fruto do Espírito. E eu não vou demorar muito aqui. Paulo apresenta o fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja, irmãos, Paulo não diz os frutos do Espírito. Imagine você... Esse exemplo também não é meu, né? Muitos já deram esse exemplo, mas a gente usa. Imagine você uma laranja. A laranja, ela é uma fruta só, mas ela tem aquilo que a gente chama de os gomos, né? Ela não tem os gomos? Mas um gomo sozinho é a laranja? Não, a laranja é toda ela. É o que Paulo está mostrando aqui. Alguém pode dizer assim: olha, pastor, eu tenho amor, alegria e paz, eu só não tenho longanimidade. Pastor, eu tenho mansidão, longanimidade, eu só não tenho domínio próprio. Pastor, domínio próprio eu tenho, agora eu não tenho amor. Não pode. O fruto é um só.
E a grande questão aqui, meus amados irmãos, é que, diferentemente das obras da carne, é bem interessante isso aqui, preste atenção nisso. Veja que Paulo apresenta as obras da carne e depois ele apresenta o fruto do Espírito. Por que fruto? Por que obra? Quando ele diz obra da carne, quer dizer que é obra nossa mesmo. E qual é a nossa obra? O que é que é nosso? É o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E aí segue a relação. E o fruto do Espírito? Primeiro que ele não é nosso. Ele é do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. E assim segue. Eu vou citar Calvino de novo. Calvino dizia assim: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo o que você vê de mal em mim sou eu. O crente precisa ter essa compreensão. Porque esse fruto, irmãos, ele não é nosso, ele não depende de nós. Paulo apresenta virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus: amor, alegria, paz. Ele apresenta virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, ser longânimo com o irmão, ser benigno com o irmão, a bondade. E Paulo apresenta questões relacionadas com nós mesmos, cada um com si mesmo. Fidelidade. A ideia de fidelidade aqui, irmãos, é a ideia de confiar em Deus. Aquele que deposita a sua confiança em Deus. Mansidão, alguém que é manso. E domínio próprio, aquele que se domina. Aquele que se autodomina. Mas observe, amados irmãos, que é um fruto só. Você não pode escolher: eu quero esse aqui, mas eu não quero esse. Ou você come a laranja toda, ou você não come nada. O fruto do Espírito é um só. E observe, ele conclui aqui e termina dizendo: e os que são de Cristo, verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós estamos ligados a Cristo, e na sua crucificação, na sua morte, nós também morremos. Nós crucificamos a nossa carne na cruz de Cristo, na morte de Cristo. Nós sepultamos o velho homem no sepultamento de Cristo, e nós ressuscitamos um novo homem na ressurreição de Cristo, e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Observe, amados, em Cristo Jesus, no Espírito, no poder do Espírito, nós temos uma vida nova e diferente. E aí nós temos condições de atender a isso aqui. E aí nós temos como viver os prazeres no Espírito. Observe o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o Espírito habita em nós, ele vai produzir o fruto. Se o Espírito de fato está em nós, o fruto estará também. E se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Ele diz no verso 26, concluindo agora: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por que é que Paulo fala isso no final? Eu me lembro daquela palavra de Tiago. Eu vou fazer um link aqui com Tiago e a gente volta para Paulo. Mas observe, Tiago diz o quê? De onde procedem as guerras e contendas que há no meio de vós? De onde, senão dos vossos próprios prazeres? Por que é que a gente briga? Por que é que os crentes se desentendem?
Por causa disso aí, ó. Eu estou apontando ali para a TV, mas você está vendo aqui, né? Em cima. Olha a palavra-chave ali. São os nossos prazeres que nos fazem desentendermos uns com os outros. São os nossos prazeres que nos fazem desagradar a Deus. Por que é que surgem guerras e contendas no nosso meio? Por causa dos prazeres. Tiago vai dizer: vocês vivem lutando, brigando, invejando, e vocês não conseguem nada. Vocês brigam, faz guerra, invejam uns aos outros. Abra sua Bíblia aí, Tiago 4. Vamos ler aqui para a gente terminar. Tiago 4, verso 1 em diante, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão de quê, irmãos? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, que nós possamos aplicar os nossos prazeres à lei de Cristo. Que em nossa vida o Espírito seja o comandante. Não nos esqueçamos. Andai no Espírito e o quê? Jamais satisfareis os desejos da carne, os prazeres da carne. Mas se não andarmos no Espírito, jamais andaremos de forma que agrada a Deus. E jamais teremos condições de rejeitar os prazeres da carne. A grande questão é essa, e o grande resumo é esse. Qual é a nossa preocupação com os prazeres? Você quer viver tendo prazer? O que é que diz o salmista? O seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que o nosso prazer, meus irmãos, esteja na lei do Senhor e em Cristo. E isso só será possível mediante o Espírito. Que Deus nos abençoe.